Olá pessoal, a paz do nosso Criador a todos, né? Leonardo aqui mais uma vez para responder com você mais uma questão de concursos anteriores, certo? Para o cargo de executor de serviços básicos, ou seja, auxiliar de serviços em gerais, certo? É um cargo que geralmente é de ensino fundamental, completo ou incompleto. Geralmente as bancas colocam nos editais assim, a forma de cobrar. Certo, pessoal? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: Teodora planeja adesivar uma parede de sua sala de estar de 5 metros de comprimento e 2 metros, e 2 metros e 70 centímetros de altura, com papel de parede adesivo, pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer um desenho da sala de estar dela. A questão, né? Deixa claro que essa sala ela terá 5 metros de comprimento por 2 metros e 70 centímetros, né? Eu já representei aqui, pessoal, só em metros, ok? E vamos lá. Cada rolo de papel autoadesivo é formado por uma peça de 10 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. Então vamos lá desenhar também, né, a figura geométrica correspondente 10 metros, 45 centímetros, pessoal, vai ser igual a 0,45 metros, certo? Isso porque vou dar uma pausazinha no vídeo para nós entendermos um pouco do sistema métrico decimal. Ok, pessoal? Retomando aqui, ó, vamos entender, né, o sistema métrico, né, decimal de uma vez por todas. Em especial as medidas de comprimento nessa questão, mas você entendendo as medidas de comprimento, você não terá dificuldade de compreender, né, as medidas de capacidade e nem também as medidas de massa, ok? Então vamos lá, pessoal. Preste atenção para estes radicais aqui, ó. Eu vou ensinar um macete para vocês. Tem um ditado popular que diz o seguinte: por exemplo, se perguntar, fulano, você passou no concurso? Aí, às vezes, você pode responder assim: passei na cagada, né? O que significa isso no senso comum? Significa que você passou na sorte, entendeu? Deu sorte, enfim. Então vamos utilizarmos desse dito aí para aprendermos de uma vez por todas o sistema métrico em si. E esses radicais aqui se repetirão, né, nas 3 unidades de medidas que compõem o sistema métrico, certo? As 3 desse esquema aqui, porque também tem as unidades de tempo, de medida de tempo, certo? Que já foge um pouco dessa lógica. Então vamos lá, pessoal. Se eu fizesse uma pergunta para você, você vai passar no concurso? Aí você iria me responder assim: vou sim, nem que seja com 10, 100 ou 1000 KH dá. Entendeu? Vou passar nem que seja com 10, com 100, com 1000 KH dá. Cagada, né? Enfim, pessoal, um macete aí que veio aqui, né? Eu creio que vai ajudar você, certo, pessoal? Então vamos lá. Toda unidade de medida do sistema métrico, né, na verdade, a de comprimento, massa, né, e capacidade, tem uma unidade fundamental, certo? Que no caso aqui da medida de comprimento é o metro, pessoal. Então, ó, preste atenção nesses radicais que eles se repetem em todas as outras, certo?
Então, o metro é representado pela letra M. M de metro. Qual é a unidade fundamental das medidas de comprimento? O metro, pessoal. Então, vamos lá. Eu tenho um metro. Aqui eu só vou acrescentar M's em todas as outras. Decímetro, centímetro e milímetros, né? Esses são os submúltiplos do metro, ou seja, são unidades 10 vezes menores, né? Nessa direção aqui, certo? O decímetro é 10 vezes menor do que o metro, o centímetro é 100 vezes menor e o milímetro é 1000 vezes menor do que o metro, certo, pessoal? Nesse outro sentido aqui, né? No sentido positivo, né? Da reta, quem entende de reta numérica lá, o sentido positivo é esse, nós temos a base é o zero e para cá, perdão, na verdade lá é o contrário, já ensinando aqui besteira, né? Então vamos lá. Esquece essa informação que eu acabei de colocar agora, pessoal. Vamos lá. Então, aqui eu tenho ó, o decâmetro, vou acrescentando M. Ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? Se eu fosse trabalhar aqui medidas de capacidade, a unidade fundamental de medida é o litro. Né? Os radicais seriam o mesmo, DL, CL, ML. DAL, HL e KL. Se eu fosse trabalhar a massa, a unidade fundamental de medida de massa é o grama, decigrama, centigrama, miligrama, grama, decagrama, hectograma e quilograma. Certo? Então vamos lá, pessoal. Por que 2,70 metros eu já coloquei dessa forma aqui, ó, né? Vamos transformar, então. Eu tenho 70 centímetros, pessoal. Centímetros. Para transformar em metros. Como é que eu transformo isso aqui? Você tem que entender uma coisa, pessoal. Uma informação que eu já ia esquecendo. Sempre que você for transformar de uma unidade maior para uma menor, né? Eu vou multiplicar por 10. De uma maior para uma menor. Se eu for transformar de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir por 10. Você já aprendeu a dividir por 10? O que é dividir por 10, pessoal? É acrescentar, né, zeros ou deslocar vírgula, uma casa. Por exemplo, quanto é 2 dividido para 10? Vamos lá? A vírgula está aqui, ó. A vírgula está sempre oculta aqui. Eu vou deslocar essa vírgula aqui para frente. Vai dar 0,2. Né? Desloquei a vírgula nesse sentido, porque eu estou dividindo um número menor por um número maior. Para esse lado, do menor para o maior, a vírgula, eu divido por 10. Quanto é agora 2 multiplicado por 10? Olha, a vírgula está aqui, né? Vem para cá. Então, vai ficar 20. Entendeu? Então, você tem que ter aprendido, tem que já saber usar esse macete da divisão por 10 e da multiplicação. Quando eu divido por 10, a vírgula vai correr nessa direção. Por isso que fica 0,2. 2 dividido para 10. E quando eu multiplico por 10, a vírgula vem para essa direção. É por isso que aqui fica 20 e aqui fica 0,2. Certo? Então aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa dali. Ó. Eu tenho 70 centímetros. Ó. Centímetro para metro. Ó. De uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir por 10. Certo? A minha vírgula está aqui nesse caso. Ó. A vírgula está aqui, né? Oculta, faço aparecer. Só que de centímetro para metro, eu tenho um empecilho aqui no meio, que é o decímetro, certo? Então, ó, observe que é dividir por 10, passando de uma casa para outra. Então, se eu tenho duas casas para chegar até lá, eu vou deslocar a vírgula. Eu estou em centímetro aqui. 70 centímetros é o mesmo que, se eu deslocar uma casa, eu vou para decímetro. 7 decímetro.
Como eu quero ir para metro, eu tenho que deslocar mais uma. Então, 0,70 metros. Certo? 70 centímetros é o mesmo que 0,70 metros. Beleza, pessoal. A questão lá diz o seguinte, aí, que a sala de estar de Deodora, ela tem as dimensões de 5 metros de comprimento e 2 metros e 70 centímetros, né? Então aqui você vai somar. Por que foi que aqui deu 2,70 metros? Porque eu somei 2. Aí agora que nós vamos aprender já a adição de números decimais, pessoal. Na verdade, um número natural com um número decimal. Eu vou somar 2, né? Vou fazer aqui, senão não vou ter espaço. Eu vou somar 2 mais 0,70. Como é que eu faço essa soma, pessoal? O único cuidado que nós devemos ter é em colocar vírgula abaixo de vírgula. Vamos fazer o seguinte. Como a ordem das parcelas não altera o resultado, vamos colocar o 70 acima e agora nós vamos colocar o número 2. O número 2 ele está na casa das unidades, ele é 2 unidades. A vírgula que está oculta depois dele eu faço aparecer. Aqui eu preencho com zeros, só para ter, né, as casinhas preenchidas. Pronto. Vou fazer essa soma aí. Eu só tive um cuidado de colocar ordem abaixo de ordem. Essa ordem aqui é das unidades. Aí. Lembra, você estudava lá? Unidades. Se tivesse uma outra ordem aqui, dezena, centena, né? Depois da vírgula, qual é a ordem que eu tenho? Décimos, né? Décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. São infinitos para ambos os lados, certo? Então, por isso que 2 eu tenho que colocar aqui e ter esse cuidado de colocar vírgula abaixo de vírgula. Aqui agora é só fazer uma soma como se fosse de números naturais. 0 mais 0, 0. 7 mais 0, 7. Vírgula abaixo de vírgula, 0 mais 2, 2. Por isso que deu 2,70. Eu já coloquei, né, diretamente aqui, porque, glória a Deus, eu já tinha esse conhecimento. Certo? Da mesma forma aqui, pessoal, olha, o rolo, né? As dimensões do rolo de papel autoadesivo é formado por uma peça de 10 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. Observe que eu já coloquei 0,45 metros. Por quê? Porque a conversão é a mesma dali. Por exemplo, vamos lá, fazer aqui abaixo. Eu tenho 45 centímetros, né? Centímetros. Estou aqui em centímetros. Tenho que transformar de uma unidade menor para uma maior. Vou dividir. Então a vírgula ela vai correr nessa direção. A vírgula está sempre aqui. Né? Quando ela não aparece, ela está aqui depois do último número. Porque a vírgula é quem vai separar aqui da ordem das unidades inteiras, né? Para décimo, centésimo, as partes. Certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui. 45 centímetros, né? Se eu deslocar uma casa para a minha esquerda, eu tenho 4,5, depois de centímetro, decímetro. Eu quero metro. Então, eu tenho que caminhar mais uma casa, eu chego no metro, no M. Caminhei mais uma casa, a vírgula fica aqui. Como eu não posso representar só vírgula 45, eu coloco um zero só para representar de maneira correta. Então, por isso que eu já coloquei aqui 0,45 metros. Ok? Né? Se tiver ainda com dúvida, pare, volte no vídeo, né, quantas vezes for necessário, porque esse assunto é de fundamental importância para a sua sequência e aprovação nesse concurso. Certo? Então, vamos lá, pessoal, concluir a questão. Beleza. Aqui nós precisamos agora, pessoal, calcular, né, a área das duas figuras geométricas, né, dos dois polígonos, certo? Aí vamos lá. E observamos que ambos os polígonos são retângulos, né? Tanto a sala como o rolo são retângulos.
retângulos. Retângulo. E qual é a fórmula para o cálculo da área do retângulo? A área do retângulo, vou botar aqui AR. A área do retângulo é igual a comprimento vezes largura. Só que o L na matemática significa lado. Eu vou colocar aqui comprimento vezes altura, que é o H. Ou seja, esse lado vezes esse. É só multiplicar esse lado por esse, eu vou encontrar a área de qualquer retângulo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a área desse retângulo aqui. 5 vezes, né? Ó, vamos substituir ali. A área do retângulo, desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo, né? A área da sala, vai ser igual a 5 vezes, né? O vezes, que é um pontinho, 2,70. Ok? Então, vamos lá. A área desse retângulo aí vai ser igual a... Vamos fazer essa continha aqui, pessoal. Vamos fazer aqui a parte, né? E a gente vai colocar só o resultado ali, senão não vai dar o espaço. Então, olha, 2,70 vezes 5. E aqui nós já vamos aprender um assunto muito importante, que é multiplicação, né? Multiplicação de um número natural por um número decimal, pessoal. Presta atenção. Se você já sabe multiplicar números naturais, você não vai ter dificuldade aqui não. Você só tem que aprender mais um detalhezinho de nada, né? Vamos lá. 5 vezes 0, 0, né? Você vai multiplicar como se fosse dois números naturais. Só lá no final eu vou ensinar como se faz uso da vírgula, certo? 5 vezes 7 vai dar 35. Nota o 5, sobe 3 para o próximo número. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Observe que eu multipliquei como se fosse 5 vezes 270. Beleza. Só que agora é que eu vou fazer uso da vírgula. Mas eu só vou ter que fazer uma observação aqui. Quantas casas tem decimais? Ou seja, quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, a vírgula desse número está sempre aqui. Como ela não apareceu, está aqui. Está adormecida. Eu costumo dizer, é a parte espiritual da matemática, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos deslocar ela 2 casas para a esquerda. Então, aí, 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Então, 5 vezes 2,70 é igual a 13,5, né? Se eu representar dessa forma, está correto, pessoal. 13,5 décimos ou 50 centésimos, certo? Agora, vamos lá, pessoal. Metros ao quadrado. Por quê? Se eu multiplico número por número, eu também multiplico letra por letra, porque aqui a área de qualquer figura geométrica, né, a área ela já é bidimensional, né? Então vou multiplicar m vezes m, que é igual a m ao quadrado, certo? Por que m ao quadrado? Isso aqui nós iremos utilizar uma propriedade de potência, né? Quando nós temos uma multiplicação, aqui é uma potência, pessoal. O 1 ele fica escondido, mas ele pode aparecer. Uma multiplicação de potência de bases iguais. Aí. Então, aqui eu conservo a base e somo os expoentes. M é igual a M, conservei 1 mais 1, 2, por isso que fica M ao quadrado. Ou você já aprende de maneira geral que a unidade de medida de área é a unidade que vier ao quadrado. Como nesse caso, a unidade que nós temos aqui é metro, m metro ao quadrado. Certo, pessoal? Então, a área dessa figura é 13,50 metro ao quadrado. Vamos calcular agora aí a área dessa outra figura aqui, ó, desse outro retângulo. A área desse outro retângulo é 10 vezes 0,45. Então, a área desse retângulo vai ser igual a... Presta atenção, pessoal. Nós aprendemos agora há pouco que multiplicar por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a minha direita. Então, aqui 10 vezes 0,45 vai dar
4,5. Por quê? Ó, 0,45. Eu só desloquei a vírgula uma casa para a minha direita, porque eu estou multiplicando por 10, vai ficar... Ah, Leonardo, mas não tem um zero aqui. Não era para ficar 0,4,5? Pessoal, zero à esquerda não vale de nada, então você pode ocultar ele, né? Tem que se ligar. Então, a área desse retângulo aqui é 4,5 metros ao quadrado, certo? Muito boa essa questão, porque nós trabalhamos, né, conceitos muito importantes. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Ainda não terminamos. Calculamos já a área de cada retângulo. Vamos voltar para a questão para a gente entender. Ó. Cada rolo de papel... Beleza, agora aqui. Ó. São necessários para Teodória adesivar sua sala. Quantos rolos de papel? Quantos rolos de papéis, né, são necessários, pessoal? Pronto, aqui agora é só dividir. Ó. A quantidade de... a área da sala ou a área de um rolo de papel, para saber quantos rolos irá pegar. Isso. Então vamos lá. Qual é a área da sala? 13,50. Eu vou dividir por a área, né? A área do rolo, que é 4,5, pessoal. Agora presta atenção, olha. Nós temos aqui uma divisão de números decimais, certo? Já está sistematizado matematicamente que eu não posso fazer essa divisão. A divisão de números decimais eu não posso, de decimais por naturais também eu não posso. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ambos em números naturais. Como eu faço isso, pessoal? Igualando a quantidade de casas, porque observe que esse número eu tenho duas casas, esse aqui eu tenho só uma. Então eu vou acrescentar um zero, olha. Igualei a quantidade de casas e elimino a vírgula. Aprendeu? Essa vírgula não existe mais. E agora aqui eu tenho dois números naturais, olha. 1350 dividido por 450. Ok? Se não aprender, eu volto o vídeo um pouquinho e vejo novamente, para não ficar tão longo o vídeo aqui. Certo? Pronto. Agora aqui, divisão de números naturais, você já sabe. É só você aprender como você transforma os decimais em naturais. Certo? Eu creio também que você já saiba, quando eu tenho as zero no... Isso aqui, pessoal, é o divisor. Certo? Divisor. É quando eu tenho zero no divisor e zero no dividendo... Zero no divisor e zero no dividendo. Dividendo. Divisor, dividendo, aqui é quociente e aqui o resto. Certo? Então tem um zero no divisor, zero no dividendo. Eu é só cortar para facilitar, né, a minha divisão. Então aqui agora eu tenho aí 135 dividido por 45, pessoal. Eu recomendo meus alunos fazerem uma tabuadinha com o divisor, só para depois dividir. Então vou pausar aqui um instantinho e já volto. Pronto, pessoal, aqui rapidinho, ó. Você pega o divisor e faz a tabuadinha, que nesse caso é 45. Faz até o 9, né? Eu fiz aqui até o 4, porque já dá para eu fazer essa divisão, certo? Mas você pode fazer até o 9, eu faço até o 4, vai dividindo, depois complementa, enfim. Vamos lá. Ó, eu vou dividir 135 para 45. Eu vou observar aqui, ó. Eu tenho algum número, né, que é igual a 135? Tenho, ó. Qual foi o número que eu multipliquei? 3. Então, aí o 3 vai para o quociente. O 135 fica abaixo de 135. E aqui vai subtrair. 135 menos 135 vai dar 0. Então, quantos rolos de papéis
Teodora vai precisar, são necessários para Teodora adesivar sua sala. Quantos rolos de papel autoadesivo? 3. Resposta, letra B. Glória a Deus, né? Não entendeu qualquer procedimento, pessoal? Vote no vídeo, ok? Fica com Deus e até mais. Creia em Deus, viu? Tiago vai dizer na sua carta que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E nós, em Mateus 7, Jesus diz que nós devemos pedir e Deus dá-se-vos-á. Nós devemos bater e Deus abrir-se-vos-á. Então creia no seu Criador e busque nele a sabedoria que só dos céus pode vir. O profeta João Batista diz que o homem, nada é dado ao homem que do céu não seja dado, conjecturando o que a palavra diz. Então creia em Deus e se esforce e tenha de bom ânimo e creia na palavra dele que ele vai prosperar você nessa jornada. Amém?